Isso já está sendo uma normalidade para os filhotinhos. Essa é uma aula de filhotinho. Mova mais assim, está bem. Eu vejo bem. Porque assim está bem. Está muito bem. Muito boa essa medida. Toda a escritura que foi falada desde o Antigo Testamento até nosso tempo. Toda a escritura que foi falada desde o Antigo Testamento até o nosso tempo, que é quando tem essa mudança de dispensação, toda a escritura que não se cumpriu, agora nesse tempo é que se cumpre. Ou seja, a realidade dessas escrituras se cumprem agora, as que correspondem enquanto nós estamos nesse corpo terreno, as que correspondem para o tempo do corpo eterno e glorificado, que são, vamos colocar um tempo, dos 30 a 40 dias por diante. Essas escrituras são escrituras que correspondem a esse tempo, mas as escrituras que foram faladas pelos profetas, que se cumpririam no meio da raça humana, estando nesse corpo corruptível e temporário. Esse é o tempo, esta é a geração, e este é o território, este é o momento para que todas essas escrituras se cumpram. E vejam, ele veio desde a criação, trabalhando no meio do povo e realizando o programa correspondente a cada dispensação. Envia seu mensageiro e realiza essa obra através das dispensações, e Deus vai trabalhando. Vejam, para ir assim rapidinho, chega o tempo dos juízes, que é onde vemos a teocracia, que é Deus reinando por meio dos juízes, e o último foi Samuel, e aí vemos que o povo queria ter um rei como os demais países e lugares próximos, queria ter um rei. E aí foi o que aconteceu, pediram um rei, não conforme o coração de Deus, mas conforme o coração do povo. E Deus concedeu Saul. Não era o que Deus desejava. Não era o que Deus desejava, mas vejam, Deus concedeu na permissiva. O rei, conforme o coração de Deus, ainda era um garotinho. E aí pediram a monarquia, que é um homem reinando para Deus. Mas essa teocracia voltará novamente no reino milenial. Mas vejam, vejam, Deus vinha reinando, ele vinha reinando por meio dos juízes. Depois Deus vem e lhes concede esse rei, Saul. Mas Davi já vinha crescendo e estava por ali, que era o rei conforme o coração de Deus. E porquanto Davi está mostrando ali o que será o reino do Messias, o reino do trono de Davi, que reinaria no milênio e na eternidade. Ali Deus estava mostrando o que seria esse reino eterno. E vejam que depois
continua, essa dinastia continua. E no tempo de Salomão, que foi que continuou e foi o que construiu o templo, vejam a importância de Salomão, porque no tempo de Salomão, foi quando Deus lhe mostrou esses dois querubins, que não estava no tabernáculo de Moisés. Ou seja, não estava no tabernáculo de Moisés. Esses dois, porque estavam os dois menores, que eram de ouro maciço, em cima do propiciatório. Mas esses dois grandes não estavam, esses dois querubins gigantes de madeira de oliveira, revestidos com ouro, que representa os ministérios de Moisés e Elias. E Moisés os coloca ali. E depois disto, aí observam que Salomão, por quanto não fez o correto perante os olhos de Deus, então Deus lhe disse que vai romper o seu reino, dividir o seu reino. E vai dividi-lo. Agora, aí é onde entra essa parte muito importante que eu estive vendo à noite, que à noite eu estive vendo e ontem também. Vejam, eu ia fazer no escritório, mas assim é melhor. Hoje os da África estão reunidos também, lá na África. É como às 1h da tarde, 2h, tem ministros ali do Quênia, os dos diferentes lugares da África, para os quais enviamos uma saudação a todos os irmãos lá, reunidos na África. E enviamos o áudio, depois o vídeo também, para que vejam. Vejam, o áudio chega mais rápido, porque não pesa muito nos telefones. É mais rápido para compartilhar. Mesmo que depois veja o vídeo. Mas deixa eu ver por aqui, para mencionar o lugar, porque já que os saudamos, estão de Ruanda. De Ruanda estão Zâmbia, Burundi, Quênia e todos os países que estão reunidos lá no dia de hoje. Tem reunião de ministros. Vejam, Deus tem um povo lá na África, que Deus está preparando a eles também para que recebam a promessa da transformação. E em Primeira de Reis, em el capítulo 11, no capítulo 11, vejam o que diz. Para ter o quadro completo disto que vamos estar mostrando aqui, de uma forma simples e ampliando mais do que Deus já nos deu. E começamos com uns desenhos assim, que isso é uma aula de criança, e para os já maduros e para as crianças também. Veja no versículo 9 do capítulo 11. Me corrijam se essa escritura. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Começou aí. Porquanto desviara o coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti e que não guardaste os meus concertos e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo.
E servo não é filho. E aí ele está referindo a Jeroboão. Continua no versículo 12. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Aí alguém pode dizer, mas da mão do seu filho, aí está referindo a Roboão. Ele sim é filho de Salomão. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Essa é a tribo de Judá. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, Hadad, o Adomita. Ele era de semente do rei em Edom. Porquanto sucedeu que, estando Davi em Edom, e subiu Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, e feriu a todos os varões em Edom. Agora vamos ao versículo 26 deste mesmo capítulo 11. Diz: até Jeroboão, filho de Nebate, esse é o servo, filho de Nebate, Efraimita, de Zereda. Aí o irmão ele escreve, Zereda é igual a Efraim, que são as 10 tribos do norte. De Zereda. Efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua. Também levantou a mão contra o rei, ou seja, contra Salomão. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado o Milo e fechou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E este homem, Jeroboão, era valente e esforçado. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José, que é a linhagem de Efraim, ou seja, porque passou o cargo a Efraim, a essa linhagem. E aconteceu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova, e só estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. Ele escreve, a capa é igual às 12 tribos de Israel. Isso eu ia pregar agorinha para a saudação da África no escritório, mas veja, eu disse, deixa eu ir fazer com os jovens, os garotos. Por isso que eu fotografei as partes que eu ia ler. E escrevem aí, porque aqui isso que eu estou lendo da Bíblia não está escrito aí, por isso. Mas é para que saibam, vocês saibam, para que não saia da mente, que a mente não saia para outra coisa, a pensar como está lendo. Bom, isso nós falamos entre nós, vejam. Como pode desviar a mente? A mente de uma pessoa pode desviar humanamente, porque rápido, o que a mente, o que faz rápido, é tentar entender as coisas, arrazoá-las para poder continuar. E como desvia a mente em um momento e quando percebe, não percebe, como quando você está lendo, de momento a mente foge, deixa eu voltar novamente para ler novamente. Nós vamos ter esse controle e não tenhamos que estar olhando para um lado, para as coisas terrenas, nem as coisas humanas. E essas coisas não nos tirem da visão profética que temos. Porque a cada momento você tem que estar pensando, aonde eu parei? Espera aí, olha, eu pensei nisso. Veja isso agora que aconteceu. Nos serviu de ensinamento. Porque certamente muitos estão dizendo, e como está dizendo, e escreve do lado e está lendo no celular.
Então, foge a mente, em vez de estar atento ao que está, o que está ouvindo, e não estão atentos ao que está escrito aí. Não sei se me entende. Nos serviu até de ensinamento. Bom, vamos continuar. E ele escreve, a capa é igual às 12 tribos de Israel. Porém, tomando Ahías a capa nova que tinha sobre si, a rasgou em 12 pedaços. Aí é que ele escreve, a capa é igual às 12 tribos de Israel. E disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti te darei 10 tribos. E ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto perante meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada do reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias de sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do teu filho tomarei o reino da mão de seu filho e as darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, a Jeroboão. Está também a de Benjamim, mas vamos aí. E a seu filho darei uma tribo, que é de Judá, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E aí ele escreve Lucas 1:30. Porque aí Lucas 1:30, vamos procurar se tem aí. Onde esse arcanjo Gabriel disse a Maria, Lucas 1:30. Então o anjo me disse, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e conceberás em teu ventre, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Aí Deus novamente volta a dar a promessa, Deus dá novamente a promessa. Aí a Maria, ele está falando de que esse reino, esse trono de Davi seria restaurado, ou seja, voltaria à teocracia. E por isso ele escreve ali, e a seu filho darei uma tribo, para que meu filho Davi tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E por isso ele escreve Lucas 1:30. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. Está falando a Jeroboão. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei contigo e te edificarei uma casa firme. E aí ele escreve, a dinastia será adotada. Se ele fizesse isso, a dinastia de Jeroboão seria adotada. O mesmo que teria acontecido com Saul. Vejam, mas não esperou. Agora vejam. Eu estarei contigo e te edificarei casa firme como edifiquei a Davi. E eu te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, ainda não para sempre. E pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito,
para Sisaque, rei do Egito. E esteve no Egito até que Salomão morreu. Agora veja, vamos passar ao capítulo 12, versículo 16. Vamos ver aqui. Versículo 16, leiam tudo isso que aconteceu ali de tributos, esses impostos que ele tinha posto. O rei, vamos ao 25, depois leem essa parte. Capítulo 12, versículo 25 diz, de 1 Reis. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali, e edificou a Penuel. E disse Jeroboão em seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor Roboão, rei de Judá. Que foi a tribo que ele deu ali ao profeta quando estava dizendo isso a Jeroboão. E, tomando conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro. Agora vejam por onde vem a linhagem deste bezerro de ouro. Pela linhagem de Jeroboão, servo de Salomão. E não pela linhagem de Judá. Roboão. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e disse-lhe ao povo, muito trabalho vos será subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e outro em Dan. Isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Também fez casa dos altos. O que o profeta disse que não fizesse, fizeram. E fez sacerdote do meio do povo que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no mês 8º, no dia 15 do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15 do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. E assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Agora, vocês vejam o capítulo 13, que diz, eis que um homem de Deus, por palavra de Judá, veio a Betel, e Jeroboão, estando junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele dia mesmo um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão desde sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a pôde tornar a trazer a si. Ou seja, ele ouviu o que o profeta disse aí, quis julgá-lo rapidamente. E estendeu a mão e disse, pegai-o, ou seja, e prendei-o, ou seja, que o prendesse. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não a pôde trazer a si. Por isso, nesse tempo, é
tão difícil se levantar. Tem um escrito que diz que nesse tempo, cair nesse tempo é muito difícil para se levantar. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Pela palavra, vejam, pela palavra de um profeta. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo e nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E aí depois tem uma história muito importante aí, mas vejam por onde vem essa linhagem do bezerro de ouro, que é por essa linhagem desse servo de Salomão, o qual foi Jeroboão, a quem lhe foi dado essas 10 tribos. Agora vejam, quando Deus rompe quando Deus rompe o reino, porque, como falamos agora, ele vem reinando, e vimos aí até o tempo de Samuel, que foi o último dos juízes. Deus vinha reinando através de um homem, ou seja, isso é a teocracia. E eles queriam um rei, quiseram um rei, e aí estabelece a monarquia, que é um homem reinando para Deus. E vejam aí que rompe esse reino, rompe esse reino e sai a linhagem de Efraim, ou seja, que seria de José, na mão de Efraim, certo? Que é a linhagem das 10 tribos do norte, que é chamado as tribos de Israel, as 10 tribos, as tribos de Israel, e por aqui está Roboão, que é o filho de Salomão, composto pela tribo de Judá e Efraim. E Benjamim. Aqui as tribos de José, que são as tribos do norte, por Efraim, que são chamadas as tribos do norte, que é Israel, que é chamado de Israel. E as tribos do sul, composta por 2, Judá e Benjamim. E essa linhagem, desta linhagem, veja como vai se separando essas 2 vertentes, e começa essa profecia de Daniel, onde começa essa semana número 70. E aí o Messias aparece. Com a vinda do Messias, então começa a se aproximar novamente esses 2 paus. Mas essa semana se deteve. Ao deter essa semana, ao parar essa semana, aí Deus está abrindo um período de tempo para uma obra a qual vai chegar a culminação novamente do estabelecimento deste reino de Davi, que ele disse que não faltaria um que se sentaria no trono de Davi.
E chega a esse tempo final, no qual, nesta mudança de dispensação, aí Deus, com a promessa de Ezequiel capítulo 37, onde novamente esse trono de Davi é restaurado, e onde essas 10 tribos, vejam, por um lado, a tribo de Judá, da qual veio Jesus, o Messias, na sua primeira vinda. E pelo outro lado, vemos a vertente deste bezerro de ouro, onde novamente torna ter esse desafio, onde novamente se encontram essas duas linhagens. Uma é essa semente da serpente, esse rastro da serpente, vejam, onde novamente vem se encontrar. Mas nesta ocasião, aí, que é o lugar pertencente no tabernáculo de Moisés e templo de Salomão, que é a parte do lugar santíssimo, é no lugar santíssimo, onde isso que aconteceu aqui não pode acontecer no lugar santíssimo. Portanto, aí o irmão Branham chama uma desmascarização. Uma desmascaração. Isso aí está em Citas. O primeiro desafio no Monte Carmelo, e o segundo foi no Monte da Transfiguração, e o terceiro no Monte de Sião. Veja se encontra, aí seria essa palavra. Então isso vem acontecer nesse tempo final, na etapa na qual chega o momento para iniciar a semana 70, na parte que falta da profecia de Daniel. Vamos a ver aqui, mire, dice, a Bíblia diz, esse é o parágrafo 571. A Bíblia deve ser acabada. A Bíblia deve ser concluída, a dispensação gentia deve ser concluída com a era da igreja, quando esse mensageiro ungido chegar. Supostamente ele plantará a semente da Bíblia inteira, desde a serpente ao mensageiro da chuva temporã. Vejam por onde vem essa linhagem. Estão seguindo? Então a chuva tardia, aí virá por diante um Monte Carmelo. Um confronto. A Bíblia cumprida ao pé da letra, o que começamos a ler no início. Porque a Escritura, nesse tempo, tem que se cumprir, as que faltam se cumprirem. João Batista, seu mensageiro, diante do seu trono, estou em Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações, os fariseus e saduceus. Jesus veio e teve o confronto do Monte da Transfiguração. Esse precursor do último dia semeará para a chuva temporã. Jesus será o confronto entre as denominações e credos, que é sua palavra. Quando ele vier, o confronto, o rapto da sua noiva. Ou seja, esse confronto que está sendo realizado é para o rapto de sua noiva. O primeiro no Monte Carmelo, o segundo no Monte da Transfiguração, o terceiro será no Monte de Sião. Onde fala da desmascarização? É aí ou mais adiante? Ou a 10:56, será? Ou 10:57. Todo esse parágrafo, depois vocês leem. Agora vejam onde é o confronto.
esse anjo trazendo a separação entre o certo e o errado. Agora vejam, encontraram? A desmascarização. E aí aparece. Pode ser que não está assim a tradução de ustedes. Pode ser. A lo mejor es esta que dice confrontação. O melhor, talvez seja confronto e fala desmascarização, porque aí fala um confronto. Veja, um confronto é revelar. É como ali, esse no Monte Carmelo. Vocês façam. Vejam o que fizeram. Ali se cortaram, fizeram tudo, dançaram, bailaram e fizeram tudo o que tinham que fazer. Mas não tinha a palavra, não estava a palavra. A palavra não estava colocada na boca de uma pessoa do meio deles. Vejam, quando correspondeu a Elias, ele colocou tudo em ordem. E depois, pela palavra falada. Ou seja, isso é o que Deus está fazendo neste tempo final. Podem pular, podem saltar, podem fazer de tudo, mas a palavra de Deus está em um homem. E por meio desta palavra sendo falada, é que Deus está preparando o seu povo, lhes trazendo a fé do rapto, por meio desse assobio suave, que é onde Deus está. Vamos deixar isso, depois eu leio diretamente do livro de Citas. Quando ele vier e está tendo este confronto aí, vamos dizer que aqui vamos dizer que aqui está o Éden. E essas são as linhagens. Sabemos que aconteceram certas coisas na trajetória, mas vamos pular até a parte onde esse reino foi rompido. E já vimos como foi dividido, vimos a semana número 70, e então vimos como vai se aproximando. Aqui vai distanciando, e depois vai se aproximando. E vejam como forma, eu estava lendo na mensagem O Grande Diamante, eu estava lendo nesses dias, vejam, porque forma um diamante. E vemos que depois, quando isto se consolida na mão do profeta e que vem se unir, então, o que aparece? A estrela de Davi. O que fica é a estrela de Davi. E aí está o que Deus tinha dito ali a Davi. Depois esse profeta disse a Jeroboão que não faltaria um que se sentasse. E o arcanjo Gabriel também disse a Maria. São Lucas capítulo 30, que foi a que lemos. E para isto, ou seja, vejam, olhem, o grande diamante, o qual está cortando essas pedras vivas, esses diamantes, os cortando deste grande diamante, para se formar o povo que estaria reinando no milênio e na eternidade. E por isso que podemos entender com mais clareza, talvez nessa forma, assim um pouco da forma que temos estado mostrando, tudo que Deus está fazendo nesse tempo. Porque é algo tão grande o que Deus está fazendo, que ao mesmo tempo a própria simplicidade faz com que muitos passem despercebidos. Mas o que estamos vivendo hoje é essa promessa de que não faltaria um filho que se sentasse no trono de Davi. E esse é o vencedor
que está vivendo neste planeta Terra, estando vivo, do qual ele disse que cumpriria essa promessa não como cordeiro, mas como leão, em sua obra de reclamação. Ou seja, que quando fala que ele vem em sua segunda vinda, não vem balando, não vem mugindo, senão que vem rungindo. Por isso Apocalipse 10 diz, essa parte que diz, o anjo forte descendo, rungindo, ou seja, que o cumprimento da segunda vinda do Senhor é um rungir. Em nenhuma das eras ele veio rungindo, porque ele estava fazendo intercessão. Ele estava fazendo a obra como cordeiro. E no tempo do irmão Branham, também não estava rungindo. Na parte da brecha também que ele estava. E depois, no aparecimento deste anjo, que lhes saiu da vista, de todos, menos dos escolhidos, que sabem posicionar as peças do quebra-cabeça e colocá-las onde corresponde, onde cada pedra lhe corresponde. E ele estava vendo ainda como cordeiro, dando essas boas novas. Vejam, quando ele apareceu ali, a dispensação da lei ainda estava. Não tinha começado a dispensação da graça. Veio antes neste entrelace dispensacional e depois Deus cumpriu essa promessa. E nesse tempo final, aconteceu o mesmo. Veio sob a dispensação da graça, fazendo esse entrelaçamento e mostrando o que seria o cumprimento da sua vinda em uma nova dispensação, a dispensação do reino. Ele não estava bramando. E não pode vir dizer a mim que ele estava bramando como leão, trazendo os trovões. E pelo outro lado, dando a oportunidade de salvação como cordeiro. Cada obra é realizada no momento e no tempo em que esteja se cumprindo com todos os elementos e com todas as coisas que tem nesta dispensação. Batismos e todas essas coisas. Lava-pés, Santa Ceia. Mas ele disse, isso vocês vão fazer até quando? Até quando eu venha. Quando eu vier, parem de fazer isso. E já está dizendo. Não é que quando ele voltar e vier terminar o que não terminou e vir pregar. Mas já sabemos que o que Deus está cumprindo nesse tempo final é o que foi precursado pelo reverendo William Branham. E da forma que ele disse, assim está se cumprindo. E está realizando o que ele prometeu. No fim do tempo haveria uma grande capa catedral que foi mostrado a ele em visão, que ali estaria sendo dado a fé do rapto. E já temos a grande capa catedral, temos o povo, temos a mensagem, temos o mensageiro, e estamos nos preparando com essa fé do rapto. Ou seja, já não é que quando esteja, já estamos. Estamos escutando, estamos nos preparando para irmos no rapto. E para eles, para essa pessoa que está no lugar, um lugar melhor, onde vocês jamais imaginam que chega a voz, o áudio, desde este lugar para essa pessoa que tem estado clamando para ir dessa terra, porque um escolhido de Deus, uma semente de Deus, e que faz parte do lugar santíssimo. A promessa é para essa pessoa, por mais longe que esteja.
Ou seja, vejam, ali diz para os que estão perto e para os que estão longe. Vejam como se cumpre novamente em nosso tempo. Ou seja, para todos que estão escutando, do qual nosso irmão William nos disse, tenha tudo preparado para que quando isso esteja sucedendo, acontecendo, estejam conectados até com os louvores, se conectar até com os louvores, desde este lugar. Depois não poderão dizer, não falaram nada para mim. Ele vai dizer, eu disse a vocês, apartai-vos de mim. Ou seja, isso é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que trabalhou nos mensageiros, trabalhou no irmão Branham, trabalhou em nosso irmão William, e nesse tempo dirá o mesmo. Ah, mas eu fiz isso e fiz aquilo. Não, olha, aqui está. Ou seja, que a própria palavra os condenará. Os condenarão. Se disse que desde uma grande capa catedral estaria sendo dado a conhecer os trovões e dando a conhecer a revelação do sétimo selo, e isso é o que está acontecendo. Porque o que Deus está fazendo é isso. Está unindo os dois paus para estabelecer o reino que foi rompido, dividido nos dias do filho de Davi, Salomão. É uma obra de restauração, porque recordem que Davi é um restaurador. O que Deus está fazendo é restaurando o seu reino. E por isso que um dos ministérios destas duas oliveiras é o ministério de Elias. Porque ele vem com seus anjos. Ou seja, vem com este poderoso exército que vemos no Apocalipse 19. Agora, tudo isso, vejam, está se cumprindo neste tempo, onde esses dois paus voltam à mão do profeta. Porque aí é onde está sendo realizado esse desafio, no qual está revelando o rastro da serpente e esse bezerro de ouro que vem por esta linhagem de Jeroboão, destas duas tribos do norte. E tudo está se cumprindo de uma forma tão simples que dizem, não, quando falar dessas coisas, veja, já está sendo falado bem claro, está sendo falado bem claro de tudo isso e está mostrando pelas Escrituras essas duas vertentes do que é o rastro da serpente e esses bezerros de ouro. E o qual, se Deus não deixa os ministérios de Moisés e Elias, aconteceria novamente o que aconteceu ali, porque estariam novamente implantando o bezerro. Mas nesse tempo Deus não ia permitir, porque esse grupo não ia denominacionalizar. E disto eu estou me encarregando, estou encarregado de que não se denominacionalize. Porque estamos neste desafio, no qual agora o povo, vejam, por um lado está se unindo para chegar a essa união perfeita. Porque vejam, o grupo do irmão Branham diz que quando reconhece a sua posição, ou seja, cada um chegará a um ponto que saberá aonde pertence. Os demais, vejam ali, Judas, depois já não andava com eles. Teve um tempinho ali, no qual mais bem estava assim, de longe, afastadinho. Mas os discípulos já sabiam quem era, já não andava com eles, já não se reunia com eles, já não se conectava com a capa, para falar bem claro. Andam bem por fora, apontando, porque ele disse, quando vocês virem um ataque à capa e ao ministério que está aí, vigiem. E já estamos vendo tudo isso. E cada vez vai crescendo mais, aumentando mais. Vejam que já não tem nem mais respeito. Já fazem abertamente. Ou seja, que o que aconteceu com Judas ali, que já não se reunia e já não estava com eles, esses são os Judas desse tempo. E isso tem que dizer da forma que é. E são os que dizem, não, nós somos o grupinho.
Bem, dos 12, um grupinho. Assim que tudo está sendo visto como exatamente aconteceu na primeira vinda do Senhor, porque crucificam a palavra novamente, o verbo. E aí é de onde estão saindo os Ananias e Safira, que o irmão Branham disse, que o irmão Branham disse que seria no cumprimento da visão da carpa. Aí é que sairiam esses personagens. E em uma mensagem ele disse, não tem que mencionar os nomes, sozinhos vão se identificando com todas essas coisas, desde as mentiras e tudo isso, já vão se identificando. Mas o glorioso de tudo isso, e o que satisfaz Deus, ou seja, o que enche a ele de orgulho, é que ele tem um povo que está se preparando e que o recebeu, e que lhe abriu seu coração, e que está recebendo o que ele prometeu, de que seus filhos obteriam o conhecimento do que é sua vida, ou seja, que ele está unindo o subconsciente com o consciente. Essa é a obra que ele está fazendo. Vejam, o que ele está fazendo em você. E em você, isso. Está fazendo isto. O teu subconsciente ele está unindo com o consciente. Você é uma estrela de Davi. Consciente e subconsciente, unindo-os. E essa é a obra gloriosa que ele está fazendo com todos os escolhidos primogênitos de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro, que nenhum será arriscado. Não desejamos que os que estão na outra sessão sejam riscados. E vejam que fizemos tantas coisas. E Deus me permitiu fazer várias coisas. E tenho tentado chegar um pouquinho mais além do que me é permitido. Porque eu não desejo que ninguém seja arriscado. E tenho tentado dizer de 20 mil formas. De 20 mil maneiras. E vi que alguns, eu sei que Deus não riscou, porque se mantiveram, se resguardaram, e eu vejo que Deus sim me escutou por essa linhagem e honrou o meu pedido. Mas tenho visto que a outros, até já me disse, não me peça mais por eles. Isso já é doloroso. Por isso que ele dizia no verbo encarnado que seria duro, seria doloroso, seria difícil e doloroso. Mas o irmão Branham ali, vejam, isso foi uns 9 minutos que gravei, porque veio a minha aí, faz pouco que me veio, que o irmão Branham também, ele sabia quem eram os que estavam do seu lado. E ele dizia que ia expor nomes. Disse, uma pessoa próxima a mim vai me trair. Mas veja, Deus o segurou, o deteve. E o irmão William também, muitas coisas. Mas essa parte eu disse, eu posso repeti-la. Vejam, aqui, cuida disso aqui e disto, cuida deste daqui, cuida deste aqui. E para o tempo dele, ele não podia fazer isso. Mas já estava me mostrando o que seria quando esse ministério começasse plenamente no meio da igreja, onde aí se cumprirá plenamente essa mensagem do Verbo encarnado. Porque o ataque do inimigo sempre é a palavra. E onde quer que a palavra esteja, está velada. Portanto, aí é o ataque. Foi a palavra que a serpente atacou em Eva. Não foi a ela diretamente e que ele a atacou ele mesmo. Não. Ele foi seduzindo ela. Olha, como que Deus te disse. Foi aonde que ele atacou. Foi a palavra que lhe foi dada. Não foi diretamente a ela
corporalmente. Foi a palavra. E conseguiu seus objetivos. Mas aqui não conseguirá seus objetivos. Aqui eles saberão discernir entre o certo e o errado. Porque tem o anjo que está fazendo essa separação. Portanto, essa obra que está fazendo é uma obra que eles também vão conhecendo. Enquanto isso não estava funcionando, todos iam sem saber, caminhando, como saíram do Egito. Muitos saíram no grupo, mas no final, dos de 20 anos para baixo, nenhum entrou, somente Josué e Caleb. Veja, aí não fomos mais atrás, porque veja, a linhagem de Caleb é a linhagem de Judá, e a linhagem de José é a linhagem de Efraim. E vejam, Efraim por onde vai? Por essa parte dessas 10 tribos, os quais colocaram esses 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Tem uma parte que ele disse, vamos ver, e aí já íamos terminar, mas eu creio que é o mesmo capítulo 11, porque Roboão ia fazer algo, mas Deus o deteve. Vamos ver onde está. Se é no mesmo capítulo 11. 12. Eu não tenho aqui, eu não tinha fotografado essa parte. Procurem 12. Seria 12, 20. Primeira de Reis 12. Primeira de Reis 12, 23. 22, 21 por aí. 23. Do 21, ele diz, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Aí estão as duas. 180 mil homens destro para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, ou seja, contra o reino do norte. Estou lendo um pouquinho mais em cima, deixa eu ver. Do versículo 16, o 16, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvidos, tornou-lhes o povo a responder, dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. E então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os atributos, e todo o Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir de Jerusalém, senão iam apedrejar ele também. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Vem? E sucedeu que, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram, chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. E vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil homens guerreiros escolhidos para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Ele ia fazer o que está sendo feito agora. Ele ia restaurar novamente a casa de Davi, do seu avô. Assim veio a palavra do Senhor a Judá, a filho de Israel, fala a Judá e a toda a casa de Judá e a de Benjamim. E aí já marca, e o restante do povo dizendo, assim diz o Senhor, esses são os que ajudam, estão aí. Isso
Isso, do meio do povo, são os que nesse tempo fazem favor à noiva e não perderão sua recompensa, receberão vida eterna. Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque isto eu fiz. E ouviram eles a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Ou seja, a linhagem de Roboão, que é essa linhagem destas duas tribos, é uma linhagem obediente. E vejam, agora eu li, deixa eu ver se eu encontro aqui onde ele escreveu. Essa parte eu deixei lá. Que quando Jeroboão fez isso, ele tinha colocado a dinastia ser adotada se fizesse o que é correto. E mais adiante, em uma escritura aí, ele escreve: não foi adotado. É bom colocar isso para que fique aí que essa linhagem de Jeroboão não foi, a sua dinastia não foi adotada. A que será adotada será a linhagem de Judá, a qual é obediente. Porque vejam, Jesus veio dessa linhagem e ele foi obediente à palavra de Deus. Ele disse: Senhor, faça conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. E no fim do tempo, nessa segunda parte do livro do profeta Isaías, e a pregar o dia de vingança do nosso Deus, também esse que está proclamando e falando, também diz o mesmo: seja feito conforme a tua perfeita vontade, Senhor. Ou seja, ele e seu grupo serão obedientes ao que Deus está falando e trazendo para a preparação de sua adoção. E essa linhagem, essa dinastia será adotada. Essa linhagem será transformada. Essa linhagem é a que ele terá no milênio, reinando no milênio, com esses reis e sacerdotes, diretamente da linhagem de Davi. Agora, recordem que esses dois paus estão juntos, e aí estão as 10 tribos também. E tudo isso é o que está acontecendo nesse tempo final com pedras vivas, com seres humanos. Tudo isso, se vocês chegam a ver, como é que se forma isso? Como isso se forma no pensamento? E como é que se projeta? É como se fosse aí um quadro e usando as nossas mãos e nossa boca para fazer. Porque é algo tão bonito, como é a obra de Deus no meio do povo, e como ele fez, como tem sido e ele fez no meio de todos os tempos, e agora está falando mais esmiuçado, mais detalhado, de como é que Deus opera no meio da raça humana. E está revelando assim de uma forma simples. Porque o Deus Criador do céu e da terra faz assim simples, para que os simples possam entender, compreender. E essa linhagem dos 2 paus, essa parte que foi falada em várias ocasiões pelo nosso irmão William, que se falaria e estaria dando a conhecer isso, ele falava: deixa isso, tem que deixar isso quieto, porque no tempo dele não era o tempo para a restauração do trono de Davi. É esse tempo.
Por isso que está sendo falado tão claro. E por isso que é falado da forma que é falado. Se fala da forma que é falado. E o irmão Branham não falou assim, e o irmão William também não. Mas assim se fala nesse tempo, agora, com propriedade. E fala as escrituras que não se cumpriram em tempos passados, nem no tempo das eras, nem no tempo do nosso irmão William. Agora é que se cumprem plenamente essas escrituras. Ou seja, as que faltam por se cumprirem, estando nesse corpo terreno, que foi como começamos, falando das escrituras. Ou seja, as escrituras, as que faltam por se cumprir, estando nesse corpo, têm que se cumprirem, todas. Não tem nenhuma para deixá-la para depois. É agora. Ou seja, quando ele disse ali à mulher, a mulher disse, me diz quem é para que eu vá, e lhe peça, ou lhe adore, ou lhe peça a água. Sou eu. Vejam aí. Aí ele falou a ela, claramente, sou eu que falo contigo. Por isso, hoje, nesse tempo final, desde a grande capa catedral, se fala claro e repete. O eu sou eu que falo com vocês. Sou eu que falo contigo, escolhido de Deus, primogênito de Deus. Sou eu que estou falando diretamente à sua alma e estou trabalhando em sua vida. E estou, nessa palavra que está sendo falada, estou unindo essas duas consciências. Que breve essas duas consciências estejam juntas em todos os escolhidos de Deus e possam ver com mais clareza o programa divino correspondente a esse tempo final e chegue a tal grau que possam olhar e ver essa dimensão e possam ver os mortos que hão de ressuscitar no nome eterno de Davi. Vejam, o filho de Davi, porque é por essa linhagem. Diz que ele poria seu nome nessa cidade. E é pela linhagem de Judá. Aí é que está o nome, e não na linhagem de Efraim. Bem, que Deus os abençoe, Deus os guarde. E foi um privilégio e uma grande bênção poder conversar assim, dessa forma, e dessa forma assim, simples. Essas palavras, as quais Deus esteve me dando nesses dias, ontem, e desde antes de ontem, e à noite eu já estava desesperado. Bom, então eu vou gravar isso aqui mesmo, para a saudação da África, mas eu dizia, bom, eu vou cortar 2 pedacinhos de papel, mas teria que colocar o celular para gravar aqui. Olha, esperar sexta-feira, ou o sábado, será o sábado? E uma câmera para alguém fotografar, mas veja, Deus faz de uma forma simples. E não guardei até sexta-feira, não posso aguentar-me. Melhor, falamos, e assim Deus vai nos dando mais e mais, referente a esse tema, porque aí tem muito pano para cortar, e cada vez que sai algo, é melhor dizer. E assim vamos já ampliando mais, abundando mais, e vai repassando o que foi falado, e aí Deus vai nos dando mais e mais luz sobre tudo isso e sobre todos os temas. Porque temos uma grande montanha de pães, da qual ele disse, alimenta a estes. E ele olhou e viu, disse que multidão de pessoas, muita gente, uma grande audiência, ele fala ali. Ou seja, não somente aqui, mas todos que estão em todos os países. E a gente olhando assim, a gente pode dizer, ó Deus, aqui estou falando a essa parte desta multidão, com vestes brancas, com teofania, porque a palavra chega a e de teofania a teofania. Por isso que a recebem. Por isso que vocês estão me escutando hoje aqui. Você quer saber e estar seguro de que você tem essa teofania e está te ajudando e está recebendo a palavra, a promessa desde uma grande capa catedral,
é porque você está escutando. E está escutando para dizer amém. Eu creio, ainda que não compreenda algumas coisas, Senhor, mas eu creio. E eu quero dizer agora a você, não tem lugar a dúvida de que você, a sua teofania está te ajudando. E aqueles que escutam, e mais bem o que fazem é combater, a você também eu te digo mesmo, mas da outra forma, você não tem teofania. E tem que falar isso para que compreendam quem são os que têm teofania, vestes brancas, e quem não tem. Mas graças a Deus, que você que me escuta e que crê e que diz amém a toda essa palavra, você sim tem teofania. Você é da linhagem de Davi. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e adiante, sem desmaiar. E cada dia recobre mais força, mais ânimo para chegar à meta e chegar a sentar no trono de Davi, o filho de Davi. Essa é a meta. Venceremos. Porque a vitória já está profetizada e estamos lutando com um inimigo já derrotado. Ou seja, que isso já nos dá segurança, mas não abaixe a guarda. Sempre estejam armados com a palavra, com a armadura de Deus. E Deus nos deu algo nesse tempo que não deu em tempos passados. Vimos somente no irmão Branham e também em Jesus. Deus operando essa parte. E nesse tempo se repetiu. E no irmão William. O irmão William também. Mas não foi dado a conhecer abertamente esse mistério. Mas vejam ali. Jesus perdoou a esse que estava na cruz. E mais adiante vemos esse ministério que eles tinham dito, mas quem é esse que agora pode perdoar o pecado? E o vemos na cruz, realizando essa obra, a última em sua vida, em seu ministério. E no irmão Branham vimos como ali, naquele momento, o diabo estava fazendo essa trampa, porque já lhe havia sido dito. Mas vejam, ele os perdoou. E eu os perdoo. Podiam dizer, mas como agora isso aí vem perdoar pecados? Como é possível? Recordem que aí Deus estava visitando o seu povo por meio do reverendo William Branham. Ou seja, era Elohim, era a presença de Deus naquele tempo, trabalhando, e o mesmo é nesse tempo. E quando é dito que eles são dados vestes brancas aos 144 mil, as fátuas, chegará o momento, e vejam, quando a irmã Ratinrai pediu pelos seus filhos, ela talvez não soube o que tinha pedido, mas observam, era uma crente, e ela pediu algo que Deus honrou. Nesse momento, ela teve a palavra criadora em sua boca. Ele criou teofania para seus filhos. Ou seja, o meu pedido é que Deus responda às orações de vocês, escolhidos de Deus, a favor de seus familiares. Que Deus não tome em conta deles, não tome em conta deles o que eles falaram, e que Deus escute vocês, porque observa que ali os garotos estavam brincando e fazendo e desfazendo, e Deus poderia ter tomado em conta isso a eles, mas pela palavra desta mulher mudou a situação destes garotos.
Esses meninos, eles nem sabiam o que ela tinha falado, tinha pedido. Ou seja, agarrem-se a isso. Porque Deus escuta a um escolhido de Deus, um filho. Irmão Branham disse que um filho tem mais autoridade do que um arcanjo. E essas são palavras maiores, palavras grandes. Assim que creiam nessa palavra e peça a Deus, recordem que a terceira etapa diz que será para a noiva, para as fartas, para os perdidos e para os 144 mil. Mas diz que chegará uma etapa para os familiares. Vejam, a etapa dos familiares é agora. Peçam pela família. E vejam que vocês pediram, continuem pressionando com isso. E que tenham que passar pela tribulação, mas não vão se perder, o que é importante. Vão receber vida eterna e lá os veremos. Ou seja, não se preocupe, porque não vão no rapto, mas se alegrem, porque não vão se perder. Essa é a segurança para os escolhidos de Deus a favor de seus familiares. Que o que peçam ao Pai, crendo, Deus lhe dará. Essa escritura de São Marcos, capítulo 11, vejam, agora, hoje é que está se cumprindo e vai se cumprir plenamente em cada um de nós. Bem, Deus os abençoe e os guarde, e se continuarmos, isso, como o irmão Branham diz nos selos, isso me transforma, isso nos transforma, porque a palavra é a que transforma e vai transformando os seus filhos. Bem, podemos pôr como tema estávamos falando das escrituras no começo, mas como estamos falando de cheio do diamante e dos dois paus e tudo isso, tem um tema que é o que eu estava lendo há pouco, que é o grande diamante de Deus. Podemos colocar esse tema, o grande diamante, no estabelecimento do reino e trono de Davi. O grande diamante no estabelecimento do reino e trono de Davi. Hoje, quinta-feira, 16 de novembro deste ano 2023. Para mim, tem sido um grande privilégio e uma bênção poder me dirigir a todos vocês aqui presentes. Diamantes de Deus, pedras preciosas. E aos que estão escutando e vendo nesta ocasião, pedras preciosas também, preciosíssimas. Pai, te louvo, ele disse. Qual é? Pai, te louvo. Criador do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelastes aos meninos, as revelastes a essas pedras preciosas. São Mateus 11. E naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos meninos. Aos meninos, como ele coloca ali. E aí podemos colocar as pedras preciosas, aos diamantes. As pedras preciosas, os diamantes que Deus está polindo para que cada um reflita, não só a metade do arco-íris, mas o arco-íris completo, as 7 cores do arco-íris. Outro tema mais para falar. O que é esse pacto, mas completo, com as 7 cores? Um circo-íris. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos.
foi fotografado. Fotografei as páginas da Bíblia e comecei a ler daqui. Eu não sei se alguém aqui estava pensando isso. Ou em outro lugar alguém ia pensar isso. Porque foi exatamente assim. Onde você está lendo se você não tem a Bíblia aí? E aí? E eu expliquei aí e falei de que quando a pessoa está lendo, muitas vezes diz, mas o que eu estou pensando outras coisas, estou pensando outras coisas por lá e me perdi no que estou lendo. E conseguir captar, a pessoa conseguir captar isso, de que não deixar que entre nada enquanto está falando, pode vir um pensamento. E quando se dê conta, meu Deus, o que estava eu falando, saiu da minha mente, se foi da minha mente. E ali diz que vamos ter esse controle, conseguir controlar a mente de que você está lendo algo e a sua mente e não saia e você esteja ouvindo outra pessoa e não tenha que escutar, porque é na mente que vem tudo isso. E você diz, eu vou ter que ler outra vez essa página. Porque eu comecei a pensar em arroz e feijão que eu tinha colocado lá, ou pensando que eu tinha que buscar o material por lá, e eu tenho que voltar para trás. Esse controle vamos ter, ou teremos. Assim como temos controle em outras coisas físicas, que Deus está nos ajudando desde o alfabeto A a Z, controlando nosso vocabulário, nossa forma de falar e tudo isso. Então, aqui também, e conseguir ter o controle disto, isto já é adoção. Essa partezinha, esse detalhe, tem que ver. Como disse, tem que cortar e tem que editar essa parte aí. Mas nós já entendemos a forma e já até os irmãos até já dizem, parece que você cortou algo aí porque... Mas como Deus fez nesse tempo de uma forma tão simples, que essa escritura mesma diz, veja, escondeste estas coisas dos sábios e de uns que têm muito conhecimento, e Deus vem e faz de uma forma tão simples que aí podem dizer, não pode ser, esse aí não pode ser, esse é um usurpador, é alguém que tomou isso e está se pondo em uma posição que não lhe corresponde. Assim falavam de Jesus, não queremos que esse reine sobre nós. E está repetindo as mesmas escrituras, mas com personagens diferentes. É o mesmo que está acontecendo agora. E não estão vendo que é o mesmo Espírito Santo que deixou tudo, e como ele não precisava estar dizendo a ninguém de como ele ia fazer as coisas, porque era um segredo, ele não ia se pôr a dizer, porque é assim qualquer um. Mas Deus surpreendeu a todos, menos os escolhidos, exceto os escolhidos, porque eles os que dizem Senhor, isso é o que eu estava esperando, que fosse dessa forma, e eu creio, porque eu estou olhando atrás do véu, e eu estou esperando e estava esperando essa fé do rapto. Isso é o que eles estão olhando. Por isso, para eles, não foi surpresa, porque sabem que Deus sempre trabalhou por meio de um véu de carne. Um olho fecha e abre o outro. Fecha um olho e abre o outro. E hoje, vejam, pelos meus 2 olhos. Agora é seus 2 olhos. Vejam, tinha 2 olhos. Apocalipse capítulo 1. E esses são os olhos de Deus que estão percorrendo a terra para julgar. Ou seja, vem com esses pés de bronze, e isso representa juízo, o juízo divino. Bem, já tínhamos terminado. E aí depois coloca e vejam se tinha que deixar isso, senão vamos editar. Bom, Deus os abençoe e os guarde a todos, e muito obrigado novamente por esses momentinhos assim, que são de grandes bênçãos.
E não somente vocês, mas todos que estão como vocês, se preparando para o rapto. Todos enchem de alegria, de felicidade. Vejam, ontem essa irmã partiu e chegará um momento no qual o último que vai chegará lá e já não haverá mais funeral, o irmão Branham disse. Ou seja, que vai ter um último que não vai partir. Ou seja, um último que vai partir e depois mais ninguém vai partir. Ele disse Moisés e Elias. Apocalipse 15 ou 12, do lado ele escreve Moisés e Elias. Esperem hasta que sean reunidos, o esperen hasta que tus conservos, algo assim diz. Espere até que os seus conservos, diz, tem uma partezinha ali que ele coloca Moisés e Elias. O quinto, né? Por aí, no quinto selo. Ou seja, que eles já estão vendo quem é o último. O qual tem uma obra para realizar de 3 dias. E foi lhes dada vestes brancas. Olhei sobre o quinto selo, vi a alma dos que tinham morrido pela palavra de Deus e pelo testemunho que tinha, e clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, Senhor, justo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue nos que moram na terra? E foi-lhes dadas vestes brancas. Esses são os que estão sob o altar. E foi-lhes dito que descansasse ainda um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que também haveriam de ser mortos como eles. Aí fala dos 144 mil e fala dos ministérios de Moisés e Elias. Vejam na partida de Avi. E aí ele escreve, eu lendo, ele escreve aí, Apocalipse 11, do 15 a 19. E foi-lhes dada vestes brancas, e foi-lhes dito que descansasse ainda um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus conservos. E ele escreve, Moisés e Elias e seus irmãos, os 144 mil. Ou seja, que essa parte aí, vejam, ontem foi falado dessa irmã que partiu. E vejam aí, até nessas saudações assim, que são de tristeza, porque perdemos um ser amado, mas aí Deus nos dá também certas coisas importantes. Aí foi falado algo das trombetas e do 7º selo. E vejam, sempre chega a um ponto no qual finaliza uma obra, porque o 7º selo é como um foguete, irmão Branham diz. Mas bom, vamos deixar aí. E Deus vai seguir nos dando a conhecer, como Ele sempre fez, por meio desse instrumento, no meio da igreja, no meio dos escolhidos deste tempo final, cumprindo o que Ele prometeu. Necessitamos essa fé do rapto, irmão Branham disse. Ele os mandará. E é agora. Já está dando. Ele prometeu, ele disse, ele prometeu, ele os mandará. Não, já foi falado. Ele os mandará. Ele prometeu. Onde? Em uma grande capa catedral. Aí já está essa palavra se cumprindo. O futuro se fazendo presente. Isso já é uma realidade. Já estamos escutando, vendo, palpando os trovões, que é a fé do rapto. Ele os mandará, ele prometeu. E se prometeu é porque é uma promessa. E se é uma promessa, ele tem que cumpri-la. Assim que isso é o que Deus está fazendo agora, cumprindo suas promessas. Deus os abençoe e os guarde a todos.
sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Que sean todos rejuvenecidos.